Como que vocês estão? Tá tudo bem? Mais ou menos, jururu, tá? Espero que estejam todos bem. Quem é que me conhece que eu tô falando? Vamos alta. Glória a Deus. Você tem que me conhecer, né, cara? Poxa vida. Mas muito obrigada. Então, na estatística do TCC, obrigada. Muito prazer, me chamo Camila. Sou da cidade de Bauru. Tenho 30 anos, sou casada com o Paulo Vinícius. Vai entregar logo mais para vocês, que com certeza vocês conhecem. Sou mãe da Maria Liz e da Maria Cecília. E um bebezinho que mora com Deus. Sou consagrada dessa comunidade, graças a Deus. Enfim, eu acho que é só. Não é só, mas é só, entendeu? Não vou ficar falando muita coisa não, isso é o que vocês precisam saber. Essa bênção que tá correndo aqui, meu plano de fundo. Eu tô muito feliz de estar aqui descoberta. Agora quem não sabe, toda a minha família é daqui de Duartina, família da minha mãe. Meu primo já frequentou por um tempo o grupo, do Juque, a namorada, hoje eles moram no Bauru. E eu tô muito feliz de estar aqui na terrinha, né? Quando eu falei pra minha mãe que eu vinha pra cá, ela falou, não acredito. Eu falei, pois é, mãe, Deus me levou lá na terrinha pra falar da palavra dele para todas as pessoas. Para tudo existe um tempo. E o tempo de Duartina, com a minha história, chegou ao dia de hoje. Amém? Antes da minha pregação, eu queria começar contando uma história para vocês. Quando me falaram que eu ia contar essa história, esse testemunho, eu falei, Senhor, me falaram hoje de manhã. Eu falei, o que eu vou falar? Graças a Deus, Deus faz muitas coisas sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Mas eu falei assim, Senhor, eu preciso derramar algo novo. Então me mostra aquilo que o Senhor fez na minha história, na minha vida. Que eu consiga derramar sobre a história dele de uma maneira particular, diferente, que ele se segurou de forma diferente. Até o Rafa, que é da nossa produção, me falou, olha, conta o seu testemunho de semana passada. Semana passada a gente estava em missão em Botucatu. E eu falei um pouco da minha história com a Virgem Maria. Só que não era isso que Deus queria que falasse. E aí, vindo pra cá, o Senhor me fez lembrar que essa semana eu lembrei de alguns episódios na minha vida que tem tudo a ver com aquilo que eu vou falar na minha pregação hoje. No ano de 2022, mais ou menos em março, abril, maio, junho. Mais ou menos nessa época, a pandemia ainda estava no auge. Muita coisa acontecendo. Vinícius pega a Covid. E a gente pensou que ele passaria bem sobre esse tempo. E constatamos o Covid, ele pegou o Covid da minha mãe, foi levar janta para ela e, sem querer, por um deslize, acabou pegando. E aí, ele ficou alguns dias, uma semana, ele até brincava assim comigo e falava, olha, esses dias que eu vou ficar em repouso, esses dias que eu vou ficar isolada, eu vou pôr todos os livros da comunidade em dia. Separar uma penca de livros assim. Vou colocar todas as minhas aulas da plataforma de formação da comunidade do dia. Deixou tudo certo no jeito para que ele pudesse colocar todas as pessoas. Isso no primeiro dia, logo ele descobriu eu e a Maria Liz, eu não tinha a Maria Cecília ainda, nós ficamos num quarto isolado e ele ficou no outro. E aí ele começou, depois de 2 dias, com alguns sintomas mais severos. Uma tosse, muita febre, um pouquinho de desconforto respiratório. Depois que começou a manifestação de sintomas mais intensos nele, a Maria Liz começou a ficar ruim também. E eu que já andava com 2, 3 máscaras dentro de casa, luva, não tocava o celular em hipótese nenhuma, trocava de roupa 3, 4 vezes por dia. Eu gastei mais de 20 litros de água sanitária em uma semana para limpar minha casa, porque eu tinha medo de pegar e não conseguir cuidar deles. Dependendo da minha sogra, da tia e de outros amigos para fazerem mercado, comprarem as coisas para nós, porque na minha casa, meu pai, minha mãe, meu irmão, todo mundo pegou o mesmo. Minha mãe pegou e passou para todo mundo.
E aí, sem poder com quem contar, eu lembro que um dia eu falei assim, meu Deus, que situação. Eu não posso contar com ninguém. Tô aqui eu com 2 doentes, uma doença que a gente não sabe como funciona, porque não tinha vacina ainda, não tinha nada. E aí Deus, depois que esse terceiro dia eles dormiram, Deus ele me falava que ele me bastava. E aí eu falei, amém, eu vou seguir. Eu tenho o costume de quando Deus fala alguma coisa comigo, eu anoto no post-it e eu colo nas geladeiras. Para que toda vez que eu passe na frente da geladeira, eu veja aquilo que Deus falou e eu me lembre. Porque muitas vezes Deus fala algumas coisas para nós e nós deixamos cair em esquecimento. E todas as vezes que eu precisava abrir a geladeira, que eu precisava passar pela cozinha e olhar para aquele monte de rosa, choque, assim, lá na porta. Quando Deus me basta, eu proclamava isso. Passado alguns dias, Maria Liz melhorou e o Vinícius teve uma piora muito severa. Tive que arriscar em deixar a Maria Liz com a minha mãe e com meu pai, porque eles estavam contaminados e ela também, então não mudaria o quadro. Deixei ela ir com eles e fui para o hospital a primeira vez com o Vinícius. Ele saiu carregado. Ele tem uma daquele tamanho, eu tive que ficar virando na cadeira de rodinha de escritório até a porta. Um sacrifício porque ele não tinha forças e quando ele se movimentava minimamente, ele quase morria porque não conseguia respirar. Fomos uma vez, fomos 2 vezes. Na segunda vez, eu tive que ouvir da enfermeira, ele com os dedos roxos, já variando um pouco. Eu tive que ouvir da enfermeira, olha, isso daí é ansiedade, viu? Se ele não acalmar o coração, ele vai piorar. Fecha a boca, filha do sonho, você não sabe o que você está falando. E aquele ódio tomou conta de mim. E ele entrou para uma medicação que na época era só de pirona que podia tomar, porque e um anti-inflamatório lá. Não podia ainda tomar antibiótico, não podia nada, estava em estudo. E receitaram outro remédio nada a ver, que ele acabou tendo uma desidratação. Eu lembrava daquele post-it lá na minha geladeira. Deus me basta. Voltamos para casa. Chegamos em casa, estava tudo bem. De repente, a noite começa a tossir muito. Ele não tinha força para expelir toda a secreção. Eu falei, eu preciso levar ele no hospital de novo. E lá vamos nós. E eu entreguei o Vinícius nessa última vez, essa terceira vez, o Vinícius praticamente desacordado na mão dos enfermeiros. Tava aquele caos na porta do hospital. Eu olhava tudo aquilo, aquele monte de gente parada na porta que não tinha como entrar maca no hospital do Unimed em Bauru, de tanta gente. E eu olhava toda aquela situação e falava, Senhor, se o Senhor nos basta, cuida dele pra mim, porque eu não posso fazer mais nada. Eu simplesmente chamei o enfermeiro, ele veio, pegou o Vinícius, levou, foi, como ele estava quase desacordado, levou ele pra dentro. E tinha uma marca onde nós que não estávamos contaminados, nós não poderíamos passar, para que não tivesse risco. E eu sei que nesse momento eu sentei na sarjeta e eu chorei. Porque já não tinha mais o que eu fazer. Eu só ficava sabendo assim, olha, acompanhante Paulo Vinícius. Ela gritava lá da porta assim, ó, tomografia e gasometria. A gente sabia que ela estava passando por exames. Aí vinha de novo, eu ficava naquela aflição e toda vez que a enfermeira aparecia lá para falar, e nada, ele ficou horas lá. Até que depois de muito tempo a enfermeira me chamou. Ela falou assim, acompanhante Paulo Vinícius, o médico quer conversar com você, o médico foi lá fora. Ele falou, olha, ele acabou de sair da tomografia, a gente tratou ele, fizemos o que pudemos. Agora quem decide é você. Eu falei, mas como ele dá, né, doutor? Tem que escolher mais informações de fora, você que vai escolher. Ele está saturando 80%. Para quem não sabe, essa saturação de 80% já é passível de intubação. E aí ele falou assim para mim, é você que escolhe. Ele pode ser intubado, ou ele pode voltar para casa com você e você brincar de tratamento em casa.
Só que assim, não te garanto nenhum nem outro. Se ele for entubado, ele pode morrer, porque aqui dentro a situação tá bem difícil. E se ele for pra casa também, ele pode morrer dormindo. Meu Deus. Gelei dos pés à cabeça e falei assim, Deus me basta, eu vou levar ele pra casa. Peguei ele, passei na farmácia, comprei um aparelho de saturação. Eu passei uma semana sem dormir. Sem dormir. Todo momento mandando mensagem pra ele. Como que tá a saturação? Ele responde, ia na porta, ele responde. Ia lá fazer a comida batida, porque ele não conseguia engolir. Então eu fazia aquelas comidas batidas, assim, ó. Ia lá e dava pra ele. Água de coco, sustagem, tudo que ia me falando, eu ia soltando desse menino pra ver se ele reagia. E eu rezava, e eu andava, e aí um dia Deus me falou assim, você precisa se levantar espiritualmente na sua casa. Aí eu falei, poxa, tô sem força, Deus, o Senhor me basta, mas tudo bem, tamo aí. Assim como você um dia caminhou 7 vezes em volta numa igreja pedindo algo que era desejo do seu coração, você vai marchar dentro da sua casa, dando 7 voltas, e Deus vai fazer com que a saúde dele se restaure. Eu ouvi isso aqui, ó, como se fosse alguém contando um segredo. E eu andava empurrando a Maria no carrinho e rezando. Eu passava na frente do quarto, botava na porta do quarto e saía dentro do carrinho. E ia lá e profetizando a cura. E eu ia falando, e eu ia falando, e eu chorava, e a Maria Alice, pequenininha, chorava junto, e a gente ia cantando, e a gente foi dando voltas, foi dando voltas, foi dando voltas. Falei, Senhor, eu me entrego a vida dele nas suas mãos. O que eu pude, eu fiz. Agora é tua parte, o Senhor me basta. Passou a tarde, a Maria e a Daniela, falei, vou tirar ele do quarto. Vou pôr ele pra fora, a gente vai ficar ali conversando, eu toda parecendo uma múmia cheia de roupa, coisa, cabelo preso. Entrei lá no quarto, arrastei ele pra fora e pus ele pra tomar o restinho do solzinho da tarde. A hora que eu tirei ele do quarto, ele tava só pele e osso, eu não tinha percebido que ele tinha emagrecido. Só que ele já conseguiu levantar sozinho. Ele tava mal no dia antes, muito mal. No outro dia, à tarde, no outro dia, ele já conseguiu levantar e até a cadeira só fui arrastando até ele fora. Chegou lá fora, eu dei um café da tarde pra ele e a gente ficou conversando ali um tempo. Ele falou que ia tomar banho, fui levei tomar banho, não sei se tomar banho sozinho. Ele está agindo aos poucos. Fui lá enquanto ele tomava banho, arrumei todo o quarto, ele não se ele foi sozinho. E foi, passaram uns 3 dias. Foram 3, não foram 4, não foram 2. Foram 3 dias que o Vinícius estava curado. Oi, mãe! Passaram algumas coisas 3 dias. E eu falei assim, nossa, não tô me sentindo bem. Mas não era sintoma de Covid, não. Tô bem enxergada. Nossa, tô esquisita. Bem sensível. Tudo pra não deixar de farmácia. E aí o médico falou, olha, mesmo que tenha passado 3 dias e bem, eu tinha um contato do médico e ia falar para todos os dias, espera mais um dia dentro do quarto para não ter risco. Falei, amém. Fui lá, pedi teste, cheguei em casa, fiz o teste, de repente, estou grávida. Meu Deus. Na hora eu lembrei do meu papelzinho lá na geladeira falando, é Deus que te basta, minha filha. Depois de tanto perrengue, eu te dei vida. Eu dei a cura dele pra você e o jeito. E nessa hora que eu fiquei sabendo, eu tava em trânsito, eu falei, nossa, não é possível, cara. Deus me amar tanto assim. Passou uns dias, uma semana, eu contei pra ele e a gente chorou muito porque Deus ele tentou de toda forma reestabelecer a vida sobre a minha casa e mostrar que ele está comando. Eu sabia que ele estava, mas eu precisava de mais algum sinal e aí Deus me deu esse anjo. Falei, nossa, glória a Deus, vamos lá, Senhor, estamos aqui. Passou uma semana, o Vinícius está em remissão. Olha que loucura, depois de uma semana, ele está em remissão. E eu comecei a sentir algumas dores, e durante o dia tive um sangramento. Mas eu falei para ele, olha, pode ir para a missão, porque Deus me basta, eu vou cuidar da
Oi. Da Maria, Alice. Eu vou cuidar da Maria. Oi. Fala, Cuidei da Maria, só que chegou perto da uma meia-noite, assim, falei, olha, eu não vou aguentando de dor. Com muita dor e sangrando muito. Eu preciso ir no hospital. Você não consegue vir embora? E ele veio, me pegou, deixou a Maria na minha mãe e a gente foi pro hospital. Logo que a gente chegou no hospital, eu tava sentindo muita dor. Assim, a barriga endurecia, as costas doía, eu tinha náusea, tava passando muito mal. O médico me atendeu e falou, olha, vamos fazer um ultrassom. Porque isso que está acontecendo com você não é normal, não. Eu acho que nem vingou. Mais uma vez veio uma pedrada dentro do meu coração. Eu tinha acabado de sair de uma das maiores dores da minha vida, que era quase entregar meu marido pra morte. E aí, fui esse ultrassom e lá na sala do ultrassom, o médico falou, infelizmente, filha, pode levantar de sua roupa. Dá graças a Deus, e porque dentro de você não ficou nada, não vingou. Você perdeu o seu neném. Só que eu sabia que eu tinha perdido. Porque antes de eu sair de casa, falei, olha, eu preciso do banheiro rapidinho. Antes da gente sair. E eu fui fazer xixi. A hora que eu fiz xixi, eu vim pra carinha. Só que a gente, quando tá grávida, a gente, quando tá esperando, né, a gente não quer acreditar. E aí eu cheguei no início e falei, olha, vamos pra constatar. Mas tá aqui, tem olho, tem bracinho, duas perninhas, orelhinha, narizinho, era desse tamanho, da palma da minha mão. Mas eu moro em constatar, porque Deus me passa. Destruída, chorei muito. E Maria falava assim, mãe, o Senhor é com você. A Maria tinha 2 anos. Ela falou, mãe, o Senhor é com você. Força, mãe. E eu assim, acabada. Deus me passa. Ela falou, vamos pro hospital e aconteceu tudo isso. Por que eu tô falando isso pra vocês? Hoje eu venho trazer isso pra mim um testemunho. Foi motivo de muita dor, eu tive que fazer terapia. Eu tive todo um processo de luto. Todo o processo de luto. Mas isso foi para mostrar que sobre todas as coisas, sejam boas ou ruins, Deus é quem nos basta. Tem coisas que nós não temos o controle. E não dá para ter mesmo. Porque é Deus que nos basta. Nesse episódio seguido de 2 problemas onde eu perdi a vida, mas Deus me ensinou que Ele não me tirou a vida, Ele me ensinou a viver. Ele mostrou que não adianta eu só ir com a minha força. Porque Ele que basta. A minha força uma hora acaba, a força dele não acaba. Chorei muito, chorei largado. A dor no luto, não sei se vocês um dia puderem sentir a dor no luto, é a mesma coisa. De esperar alguém e se alguém não chegar. Essa foi a dor. Mas ao mesmo tempo Deus ele me consolava falando, eu te basto na alegria ou na tristeza. Eu te basto. Se você confia ou não, eu te basto. Eu quero que nessa manhã você saia com o seu coração, não com esse testemunho como um sinal de tristeza, porque não é. Porque eu já ouvi ele falar que eu tenho um anjo no céu intercedendo por mim pela minha família. Deus ele falou assim, olha, é tão especial essa alma que eu quero perto de mim. Eu manifestei a minha glória uma vez, dando a cura, e eu manifestei de novo curando o seu coração através dessa perda. Muitas vezes Deus vai nos tocar, Deus vai nos fazer viver experiências que não só são experiências de alegria, para curar o nosso coração. Só que o que nós fazemos com a experiência que está chata? Nós podemos nos afundar, ou nós podemos pegar essa alegria, esse acontecimento, e transformar em algo muito bom. E fazer com que esse acontecimento nos faça crescer muito. E fazer com que essa história nos faça voar. Estou dependente de nós. Porque Deus nos basta. Tem coisas que não são do nosso controle.
elas fogem. Assim como o vento que a gente não consegue pegar. Essa é a vontade de Deus sobre todos nós. Nós não conseguimos pegar. Nós não conseguimos ver. Não é Paulo Paviseu. E para que você entenda isso, eu quero que você abra lá no Evangelho de São Mateus, a sua Bíblia. Capítulo 6, versículo 25 ao 34. Eu sei que Deus ele já falou grandes coisas na tua vida, na tua história, nessa manhã, nesse momento, mas ele tem mais. Eu quero que você não saia desse tema de oração. Mateus 6, do 25 ao 34. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comeis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam e nem ceifam, nem recolhem nos seus celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar só um côvado à duração da sua vida? Por que te inquietais? Olha o que Deus está falando para todos nós hoje. Por que te inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham e nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como eles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que cresce e amanhã será lançado ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Eita! Não vos aflijais e nem digais o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste, Ele sabe exatamente tudo o que necessitais. Olha que maravilhoso. Deus não vai gastar, porque Ele sabe o que a gente necessita. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu. A cada dia basta. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação. Dá um beijo nessa sua Bíblia. Sinta o cheiro de Deus perto de vocês. Esteja o cheiro de Deus. Nós lemos o capítulo 6, o versículo 25 ao 34, mas esse texto ele começa, na verdade, no versículo 19, onde Deus vai dizer assim: escuta, em quem vocês vão confiar? A Mamon ou em mim? Mamon é o Deus da riqueza, do vislumbre, do encantamento. Escuta, que vocês vão confiar em quem? Eu, o verdadeiro Deus, ou em Mamon? Deu um trabalhinho aqui. Se você vai servir a Mamon, você vai servir as riquezas dessa terra, amém? Vamos combinar uma coisa aqui. Vamos voltar o disco. A pregação, eu costumo pregar para vocês. Amém? Amém? Então, assim, não fiquem de boca fechada. Se Deus tocar algo no seu coração, glorifica a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando você glorifica a Deus, Ele confirma isso na tua história. Então, quando Deus tocar no seu coração, você vai falar glória. Ninguém prestou atenção. Vamos lá.
Quando Deus falar com você nessa pregação, você vai falar? Quando for algo para você, você vai falar Ale? Então não fique quieto. Pode gritar feliz. Pode gritar. Levanta, pula, bate palma. Está liberada a liberdade do Espírito Santo nessa pregação. Amém? Amém? Aleluia. Então lá no capítulo 6, lá no versículo 19, antes, no capítulo... Deixa eu pensar aqui. No capítulo 6, no versículo 19, vai falar sobre não ajuntar os tesouros nessa terra. Como que nós não juntamos tesouros nessa terra numa era de consumismo, materialismo, um apego sobre todas as coisas? É muito difícil, eu te entendo, eu sei, mas se Deus fala na palavra, é porque Ele quer que nós nos desapeguemos, amém? Glória a Deus. E aí aqui ele fala assim, para você, para mim principalmente, escuta aqui, a quem você vai servir? A Mamon, o Deus das riquezas dessa terra, ou você vai me seguir, você vai me servir? Porque quando você escolhe um, você precisa excluir o outro da tua vida. E a passagem termina falando, porque não tem como adorar a dois. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não tem como adorar a dois senhores. E aí então a gente continua e chega lá no versículo 25, onde a gente começa já, portanto, isso que vos digo, o próprio Deus falando para cada um de nós. Não vos preocupeis por vossa vida e tudo que ela tem. Porque Deus sabe que, independente se você vive uma vida boa, uma vida ruim, Ele sabe de todas as coisas que vão acontecer. Ele sabe todos os fios de cabelo que existem na sua cabeça. Ele sabe todas as vezes que você vai cair. Ele sabe a tua maior fraqueza. Ele sabe todas essas coisas. Mas não se preocupa, porque Ele te basta. Ele sabe de todas as coisas. Só que aí existe uma coisa que a gente precisa aprender. Eu quero que você saia daqui com essas 3 palavras muito bem definidas, onde nós vamos chamar de aspectos para a tua vida, que você vai entender isso, vai destravar na tua história uma vida espiritual mais profunda. Amém? Amém. Fala comigo, confiança. Muito fraco. Fala comigo, confiança. Abandono. Providência. Confiança. Repete comigo. É a segurança e a certeza que nada faltará. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, nada há de faltar. Abandono. Repete comigo. É renunciar. É abrir mão. É descansar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, descansa. Larga tudo aí. Providência. Todo mundo ouviu já falar essa palavra, sim ou não? E todo mundo acha que providência é uma vida de bonança. Glória a Deus e aleluia. Mentira! Porque Deus é providente bom, mas Deus é providente nos dias ruins também. Providência não é sobre ter só uma roupa para vestir, dinheiro para pagar uma conta. Providência é tudo aquilo que te acontece, que é permissão de Deus. Então repete comigo, providência é um jeito que Deus conduz os acontecimentos da minha vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, deixa Deus fazer o jeito dele. Então eu falei para vocês 3 aspectos muito bons dessa passagem, no qual a gente precisa cravar no nosso coração e sair daqui assim, afiado nisso. Esses 3 aspectos, eles estão intimamente ligados a uma vida profunda com Deus. Porque se você não se entrega, se você não confia, você não recebe a providência de Deus. Ou seja, a providência de Deus é um movimento que existe, que nós precisamos fazer para que o movimento de Deus venha sobre a nossa vida também. Não existe.
eu vou esperar a providência de Deus para dizer sem vergonha. Você precisa fazer alguma coisa. É a ação de Deus sobre a sua vida, mas se você não confiar e não abandonar, ela não vai acontecer. Que lindo isso. Eu fico encantada com a palavra de Deus. Porque ela nos ensina, e se todos nós tivéssemos a sabedoria, a inteligência, a atitude, a coragem de se debruçar nessa palavra aqui e ver o que ela fala, a gente não ia sofrer nunca. As coisas viriam sobre a nossa vida, nós passaríamos assim, não ilesos, porque às vezes a gente fica, né, um soldado abatido. A gente fica assim, Deus permite que a gente se abata, mas não está derrotado. O quê? Então, aleluia, aí, grita mais alto, maior de Jesus. Glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. É isso. A Isabel receberou sobre a vida dela. É assim que o reino de Deus acontece. Parte de você. Sabe aquele ditado? Como é? Boca fechada não vai Roma? É isso? Boca aberta, né? Boca mosquito não entra bom. Boca fechada não entra mosquito. Quem não fala vai a Roma, quem fala vai a Roma. Quem tem boca vai a Roma, glória a Deus. Uma salva de palmas para ela que me ajudou. Ei, aleluia. Quem tem boca vai a Roma. E quem tem boca vai pro céu. Eu vou falar de novo. Quem tem boca vai a Roma. Eu tenho boca, você sai pra boca. Mas quem tem boca vai pro céu. Dá uma glória a Deus bem forte aí. Muito bom, glória a Deus. Mas ultimamente nós temos vivido algumas escolhas não tão legais. Eu não sei se você percebeu, mas ultimamente nós temos vivido na época dos excessos. É tudo demais. É comer demais, é assistir demais, é brigar demais, é desconfiar demais, é ser chato demais, ou é ser feliz demais. Não existe um equilíbrio. Olha para essa pessoa e fala assim, não existe um equilíbrio. Fala mais forte. Não existe um equilíbrio. Esses excessos, essa era dos excessos tem atrapalhado a nossa vida e a nossa escolha, sabe por quê? Porque os excessos fazem com que a gente caminhe na contramão daquilo que Deus tem para a nossa história. E nós não conseguimos perfeitamente confiar, abandonar e confiar de todo o coração e deixar com que a providência, os acontecimentos de Deus sobre a nossa história aconteçam. E eu vou te informar o porquê. Porque muitas vezes nós ficamos fechados a ponto de falar, eu não sinto Deus. Só que está preso lá no passado. Visita o passado todos os dias. Sofre tudo aquilo que aconteceu, sofre tudo de novo. E quando nós estamos presos no passado, nós encontramos uma coisa que tem sido o mal do século. O que é? Vamos revisar. Quem? Me arrisca? Me arrisca? Como? Beleza. Quem visita demais o seu passado encontra com a depressão. Ah, mas isso ou aquilo. Deus, ele não quer que você fique visitando o seu passado. Deus, ele quer que você pegue aquela história de sofrimento e use para te alavancar. A escolha é tua. Você pode fazer o que você quiser, Deus te dá liberdade para isso. Só que você só vai conseguir fazer isso se você confiar, se você se abandonar e acreditar verdadeiramente que a providência de Deus ela acontece tanto em coisas boas quanto em coisas ruins, porque é o movimento de Deus sobre a sua vida. Uma vez eu cheguei para minha formadora, minha segunda formadora na comunidade, Josi, ou mulher de oração. Então, muito do que eu sou falando de Deus hoje eu devo a ela. Ô mulherzinha do fogo. Eu tava meio cabeça baixa e falei assim, Josi, aconteceu isso e isso. Tá difícil? Eu falei, não tô conseguindo não. Eu acho que eu vou desistir. Ela falou, o quê?
E ela tem um rosto super angelical, ela é muito paz e amor. Ela fala com você sempre com baixo. Ela olhou assim, na chamada de mim, o quê? Ela falou assim, dê um jeito de vir pra ajudar e a gente precisa conversar pessoalmente. Eu falei, lasquei minha vida. Cortem as cabeças. Foi mais ou menos assim que eu pensei que ia acontecer. Fui pra Jandaia do Sul, cheguei lá em Jandaia, ela nos recebeu um delicioso café da manhã. Eu falei, ela tá armando, cara. Ela tá armando, ela vai me dar pra fora da comunidade. Tá bom. E aí ela sentou na mesa, a gente partiu a tarde inteira. Chegou o presidente da comunidade. Falei, já tô indo, gente, ó. Grande beijo pra vocês, hein? Eles nos acolheram. Só que aí, antes de ir embora, o pai pegou e ela falou assim: antes de você ir embora, eu preciso te falar uma coisa. E que você aprenda a trabalhar isso todos os dias na sua vida. Todas as coisas que a providência de Deus te propuser, sejam elas boas ou ruins, transforme em uma virtude na sua vida. Só assim você vai ser feliz. Só assim você vai ser mais forte. Ai, mas tá ruim. Vai lá estudar a virtude da fortaleza. Vai lá ver que fortaleza não é ser forte, ir pra academia, não. É aguentar o tranco e o barrancando isso aí você e você continuar a vida firme e forte, confiando na presença de Deus. Vai lá estudar sobre a paciência para você poder aguentar as situações e ter mais calma. De toda situação. Da providência de Deus que Ele fizer na tua história, na tua vida, que se transforme em uma virtude. Esse é o primeiro ensinamento dessa pregação para vocês. De todos os acontecimentos, bons ou ruins. Pega, como que eu vou viver isso? Vou viver na desgraça ou eu vou viver na graça? Se viver na desgraça, você já sabe o que vai te acontecer. Agora, se você for viver na graça, você vai se transformar em uma virtude, você vai ser uma pessoa mais forte, você vai ser um homem, uma mulher espiritual. Olha que bonito. Mas aí existe outro problema, outro excesso, que é tentar acessar demais o futuro. Quando nós estamos com a cabeça lá na frente, lá no futuro, vamos lá. O que a gente encontra? Com quem? A ansiedade, o mal do céu. Está em todas as páginas de jornais, revistas, e os psicólogos estão com agendas lotadas, muitos remédios, e para lá, ele usa aqui, ó. Pode falar para vocês. Como tem gente doente por tentar controlar aquilo que nem aconteceu. Para a minuto, olha a tua vida agora, fecha esse olho. Você é essa pessoa que tem consultado demais o passado? Ou você é a pessoa que tem consultado demais o futuro? Seja sincero mesmo com você. Quem está olhando os seus pensamentos, o que você sente, o seu coração é o próprio Deus. Você não precisa falar nada para ninguém. Fala para Ele em pensamento: Senhor, eu tenho consultado demais o meu passado, eu tenho sofrido muito. Eu tenho consultado demais o meu futuro que nem aconteceu. Eu sou uma pessoa ansiosa. Mas como eu te disse, a escolha é tua. Abre seu olho. Olha aqui pra mim. Você foi sincero com você ou você tentou enganar Deus de novo? Muitas vezes na vida com Deus a gente tenta enganar a Deus. Ah, não é bem assim. Essa palavra que fala aqui, lá no versículo 32, no final: ora, vosso Pai Celeste sabe realmente de necessidades. Então não adianta você enganar Ele falando que você não acessa o passado ou o futuro, que você está tudo bem, porque Ele sabe como está a seu coração. Aonde está preso? Qual Deus você tem servido? O Deus do mundo? Deus verdadeiro.
Deus, ele fala umas coisas que a gente tem que... Eu sei que você está sentindo também. E aí nós olhamos, então, para o dia de hoje. E nós vemos pessoas extremamente preocupadas, aflitas, desesperadas. Eu já vi essa pessoa. Deus, nessa passagem, ele fala assim, várias vezes: por que vos inquietais? Não vos alejais, não vos preocupeis. Por quê? Deus nos passa. O passado não me pertence. O futuro ainda não é meu. Ele está fazendo ainda. Aconteceu o futuro. Ele está montando a nossa história, escrevendo a nossa história. O que importa é o hoje. Você está preocupado demais com o dia de hoje. Por quê? Ah, mas Camila, eu preciso me preocupar. Sim, se preocupar moderadamente com as coisas. Não ser irresponsável no dia de hoje. Tudo bem, é lícito, mas nós vivemos na era dos excessos. Você tem se preocupado demais, gastado energia, se preocupando demais, e gastado pouca energia para resolver. Você tem se preocupado demais e você não tem buscado o Deus verdadeiro. Gasta tempo com a coisa certa. A escolha está na palma da sua mão. Você pode viver a desgraça como você pode viver a graça. É você que escolhe. Por que você está preocupado demais? Poxa. Abre mão do teu passado, pega a história, transforma em algo bom, cresce com isso, transforma isso em testemunho, derrama na vida das pessoas os segredos de Deus sobre essa situação. Mostra para ele que existe um Deus que cura, que existe um Deus que cuida da sua vida, que te ama, que te trouxe para perto. Para de viver se lamentando. Para de ficar se preocupando no futuro. Essa soberba de querer tem que ser só mais uma letra do alfabeto. Não tem que ter esse coração ambicioso nesse tanto. A ambição que você deve ter no futuro é que quanto mais você é íntimo de Deus, você sabe que lá na frente você vai estar uma pessoa acesa, mais íntima, mais perto. É essa ambição do futuro que você deve ter, de uma pessoa mais espiritual. Senhor, eu não conheço o meu futuro, porque o Senhor ainda está cuidando dele, está fazendo ele acontecer lá. Só que o que eu desejo do futuro é que eu seja uma pessoa mais espiritual. Quem está comigo fala amém. E aí, como uma médica de Jesus, eu vou dar um diagnóstico para vocês desse tempo. Fala para a pessoa do seu lado. O diagnóstico desse tempo é a dificuldade de enxergar quem é Deus na nossa vida. Repete isso mesmo. A dificuldade é de enxergar quem é Deus na sua vida. Nós não estamos conseguindo entender a lógica do reino. As coisas desse mundo têm nos roubado de nós. E nós estamos deixando de confiar verdadeiramente, de se abandonar verdadeiramente. E de acreditar que até as coisas são providências sobre a nossa vida. Infelizmente, a onda dos excessos tem atrapalhado a lógica do reino. As coisas desse mundo têm nos cegado de tal maneira que nós não conseguimos entender que o passado não é mais meu, que o futuro não me pertence.
Você começa a entender que no hoje, quando você começa a entender, na verdade, que no hoje, Deus ele quer um pão quentinho. Fala aí pra pessoa do seu lado, pão quentinho. Quem aí gosta do pãozinho francês, assim, ó, acabou de sair da padaria, você bota a manteiga assim, daquela derretida. Não é bom? Deus tem todo dia pra você um pão quentinho. Aí sabia o que quer dizer? Que todos os dias Deus ele tem algo a realizar na sua história. Mesmo você fazendo planos pro amanhã, Ele sabe já o que vai acontecer. E Ele tem um pão quentinho pro dia de amanhã. Depende de você. Se você vai comer pão quentinho ou pão quentinho. Gente. Agora eu quero fazer uma pergunta pra você. Já que nada é teu, e você tem tentado controlar todas as coisas, seu passado, seu presente, seu futuro, vocês são controladores, eu me incluo nisso. Eu quero que você responda no seu coração agora. Em quem vocês depositaram segurança na tua vida? Em quem? Onde é que você tem colocado a segurança? Em você? Nas suas forças? Uma hora sua força acaba, bebê. Sinto te dizer, uma hora você se cansa. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, onde é que você tem colocado a sua segurança? Ai, mas eu tenho confiado na providência. Será mesmo? Hoje eu tenho que reconstruir os pilares da nossa vida. Da confiança e do abandono. Para poder realmente desfrutar da providência. E não reclamar do jeito que eu tenho. A providência, ela não é só aceitar as fatalidades da vida em qualquer situação que aconteça, não. A providência, ela passa pelo abandono. E o abandono é descansar. E se você não sabe descansar, porque você não sabe confiar. Sabe qual é o maior desafio? Vou te falar, porque esse é um desafio também. O maior desafio para sustentar essa vida com esses três aspectos, você sabe, William? O negador não chega de cenoura do livro, sabe? Os lados saem, sabe, amiga? Vou contar pra vocês, vai ficar sabendo, ó. Deixa eu falar pra ele, coitado. O segredo, o desafio é sustentar num tempo difícil de a paz interior. Porque quem confia e se abandona de verdade consegue viver em paz. Se você não está vivendo isso, está todo um caos por aí, tem alguma coisa errada com você. E eu posso te provar que isso está acontecendo. Eu trouxe um livro aqui, eu vou ler uma parte para vocês. É bem rápido. Esse livro chama A Imitação de Cristo. Ele está todo rabiscado. Tem página amassada. Mas é um livro de cabeceira de vários santos da igreja. A Imitação de Cristo é um livro muito antigo que com o passar do tempo foi sendo reescrito até chegar nessa versão aqui. Essa versão da minha biblioteca católica. Frei Gilson tem no YouTube um estudo sobre esse livro. Vale a pena, é 10 minutos, o estudo todo sobre a imitação de Cristo. E aqui, Deus nos fala sobre alguns segredos, sobre o abandono, sobre a confiança e a providência. Eu já estou terminando, gente. Lá no livro 3, no capítulo 39, na página 219, fala assim, ó, o título é
que o homem não deve ser impaciente nas suas dificuldades. Jesus fala: filho, confia as suas preocupações. No tempo certo, elas serão sanadas. Presente de Jesus para nós. Guarda a minha determinação, ou seja, faça o que eu lhe ordenar e será recompensado. Confia, abandona, que você vai ser recompensado. A nossa resposta: Senhor, de boa vontade confio-vos por todas as minhas coisas, porque de pouco podem servir as minhas providências. Oh, quem me dera não me preocupar demasiadamente com o futuro, entregar-me desde já a vossa soberana vontade. O que ele quer dizer aqui? Se eu confiasse verdadeiramente em Deus, grande paz eu sentiria. E eu não ia me preocupar excessivamente. E ele finaliza assim, ó. Filho, Jesus fala, filho. Muitas vezes o homem busca, obstinado, com muito ardor, as coisas que deseja. Mas logo que alcança, logo ela perde a graça. Se isso acontece, é porque não há nada duradouro nas afeições que passam facilmente de um objeto ao outro. Veja como é sublime renunciar a si mesmos nas pequenas coisas. Confiar, abandonar-se na providência de Deus. E aqui eu quero finalizar minha pregação falando para vocês que qual é a maior chave dessa passagem? É entender que o maior erro de todos nós até hoje é confiar demais nas forças do nosso braço. É ficar jogando as nossas convicções e expectativas de uma coisa para outra, na certeza de que uma hora elas vão se realizar. Só que elas chegam, perdem o sentido e vai embora. Porque as nossas expectativas, a nossa confiança não está naquele que realmente quer dar um jeito na nossa vida, na nossa história. Eu quero que você se levante aí agora.